Bom dia, hoje é cálculo vetorial, vetores no plano. Vou tentar fazer aqui, eu vou botar a tela quadriculada, para mim vai ficar mais. Sim. Aí eu vou ver se eu consigo colocar difícil fazer linha reta. Né? Deixa eu ver. Esse aqui é um vetor que começa no ponto A, acaba no ponto B. Ele tem, só para a gente ver, aqui o componente horizontal dele. Aqui é 1. Não, já não gostei, vou apagar tudo. Tentar de novo, hein? Tentar de novo aqui. 1, 2, 3 e 1 aqui. Ó. É melhor assim. Esse vetor aqui é o vetor que começa no A e começa no B. Eu fiz de propósito. Essa parte aqui, ó, tem 1, 2, 3. Esse pedaço aqui tem essa dimensão aqui. E esse pedaço aqui, 1. Se eu escrever esse mesmo vetor em outro lugar, aqui, por exemplo, vou botar ele aqui. 1, 2, 3 e 1. Se eu escrever um outro vetor que tenha ponto C e ponto D, se ele tiver os mesmos componentes, se aqui for 3 e aqui for 1, isto é, o vetor tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo tamanho, esses dois vetores, o vetor AB e o vetor CD, são dois vetores que são iguais. São iguais porque eles têm mesmo módulo, mesma direção. Direção está intimamente relacionada com o ângulo e mesmo sentido. É lógico que eu posso pegar em outro lugar qualquer, posso pegar aqui. Se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 1 para cá, se eu fizer isso aqui, está começando em outro lugar, porém é um vetor igual. O vetor F também é igual. Agora, se eu trocar uma dessas coisas, então, por exemplo, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 e 1. Se eu fizer assim, ó, peraí, deixa eu dar uma trocadinha.
Eita, vetor redondo. O negócio hoje vai ser difícil, hein? Trabalhar com vetor. Ainda bem que acaba. Se esse vetor aqui é o vetor GH, então esse vetor é diferente dos outros, porque o GH tem outro sentido. Esse aqui tem outro sentido. Esse aqui, ó, vou botar aqui do lado também. 1, 2. E aqui 1, 2. Esse vetor aqui, ó, IJ, como ele aqui as componentes horizontal e vertical são diferentes, esse aqui, o IJ, também é diferente dos outros todos, porque ele tem módulo diferente. E também direção diferente. Bom, então o que me interessa é o seguinte. Então não importa onde eu coloco os vetores. Não importa onde eu coloco os vetores. Este vetor, vetor AB, o vetor CD e o vetor EF são iguais porque apresentam o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido. Se eles são iguais, então eu vou fazer o seguinte, fazer aqui um eixozinho que eu quero botar o meu vetor no plano cartesiano. Rapidinho aqui. Vou botar a nossa sorte que a aula hoje não é uma aula desenhada. Só esse primeiro momento aqui que eu vou desenhar esses vetores, mas o resto é só conta. A ideia é a gente aprender a trabalhar com os vetores, uma vez que o vetor foi facilitado a minha vida aqui. Então, sai daí régua. Que eu tenho aqui. Se esses três vetores forem iguais, então eu posso vir aqui e fazer 1, 2, 3. Desenhar ele aqui. 1, 2. Aqui na origem, ó. Então, eu posso colocar ele na origem. Esse vetor aqui, que vai ser o vetor OV, sei lá, vou chamar ele assim, é um vetor, esse vetor que é o OV, é igual ao vetor AB, que é igual ao vetor CD, que é igual ao vetor EF. Então, se os quatro são iguais, então a melhor maneira de eu representar ele é aqui na origem. Por que na origem, Heloísa? Nossa, mas ficou um horror de vetor. Por que na origem? Ah, não, ficou muito ruim. Tim, 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 tim. Será que se eu botar uma réguinha aqui fica melhor, né? Bora, vetorzinho. Vamos fazer uma régua. Não. Já deu? Ah, já deu. Olha lá, ficou bem melhor. Tá? Então eu fiz meu vetor com régua, ficou bem melhorzinho, menos ruim. E esse vetor na origem, ele pode ser representado pelo par ordenado do ponto da extremidade. Aqui
vai ser o valor de A e aqui vai ser o valor de B. Aqui é o X e aqui é o Y. Então, para a gente, daqui para frente, quando eu falar num vetor, então, coordenadas, quando o vetor está representado na origem. Par ordenado, meu vetor V vai ser um vetor que tem um par ordenado A e B. Quando eu agora falar em par ordenado, eu não estou mais representando um ponto, eu estou representando um vetor na origem. Então, se eu tinha aqui Deus do céu, hein? Bagulho chato pra caramba. Se eu tinha aqui um vetor, é o último desenho que eu vou fazer, gente, eu prometo. Porque é muito ruim. Tirar até a régua daqui. Se eu tenho aqui um vetor que começa aqui. Ó. E esse vetor aqui, vamos lá, bota a régua lá, Heloísa. Só pra gente fazer um vetor, ó, começa aqui e passa ali, ó. E que coisa linda, 18 graus. Esse é o meu vetor. Vem pra cá a régua, fica aí no 18 graus. Esse é o meu vetor A, B. Esse aqui é o meu vetor A, B. O vetor tem sempre essa representação aqui. Esse cara aqui, ó, é o X do A. E esse aqui, ó, é o X do B. Se eu quiser representar esse vetor na origem, eu vou jogar ele para cá. Ó, eu vou pegar a minha régua com os mesmos 18 graus, ó, porque é a mesma direção, né? Vou botar aqui, tô tentando botar aqui no lugar certinho. Acho que foi. Foi. Esse meu vetor, ele é o meu vetor V. Então eu agora vou colocar aqui que o vetor V é igual ao vetor AB e ele vai ser igual a um par ordenado. Como que eu calculo esse ponto aqui? Esse ponto aqui vai ser xb menos xa e o y dele vai ser yb menos ya. Não entendi não, Heloísa, dá para você fazer um exemplo? A ideia é essa. Graças a Deus, vamos parar de fazer desenho. Deixa eu só endireitar esse desenho aqui, só para você ter isso aí no seu caderno. Aqui é x, aqui é 0 e aqui é y. Exemplo. Seja o vetor AB com o ponto A 1, 5 e o ponto B 2, 7. Determine as coordenadas desse vetor na origem. Então, coordenadas na origem, vou deixar assim. Então, eu venho aqui
esse cara aqui é o ponto, é uma das extremidades do vetor. Então, isso aqui vai ser o x do A e o y do A. E isso aqui vai ser o x do B e o y do B. Para eu ver as coordenadas do vetor, então meu vetor V vai ser igual a um par ordenado AB. Aí, para eu calcular quem vai ser o meu x do V, vai ser sempre x do B menos x do A e y do B menos y do A. No nosso caso, no nosso exemplo, o meu vetor V vai ser igual x do B, 2, menos x do A, 1, y do B, 7, menos y do A, 5. Então, de hoje em diante, esse vetor vai ter as coordenadas 1, 2, certo? Então, isso é o que quando a gente tem dois pontos e a gente, então olha só, não quero fazer desenho mais não. Eu tenho dois pontos. Faz um desenho aqui, ó. Aqui é o A e aqui é o B. Aqui é o A, aqui é o B. Sei as coordenadas de A. 1, 5. Sei as coordenadas de B. 2, 7. Como é que eu vou saber representar esse vetor por um único par ordenado? É só fazer x do B menos x do A. E aí, aqui, y do B menos y do A. Sempre. Então, outro exemplo. Vou jogar isso aqui para frente. Determine as coordenadas do vetor quando são conhecidos os pontos das suas extremidades. Então, a primeira coisa que a gente faz é isso. Então, letra A. Se o meu vetor o vetor em questão é o vetor AB. Sempre começa com A, extremidade origem A, a extremidade final é B. Então, aqui eu tenho o A 2, 1 e o B 4, 6. Então, eu vou fazer um de cada vez aqui. Então, se eu quiser fazer o vetor, quer um minuto para tentar fazer? É fácil. Então, para eu descobrir as coordenadas do vetor na origem, meu vetor V vai ser igual xb menos xa, yb menos ya. Então, o meu vetor V vai ser igual 4 menos 2, e aqui vai ser 6 menos 1. Então, o meu vetor V, que é o vetor correspondente a esse vetor aqui, só que na extremidade, ele vai ser 2, 5. Certo? Fazer mais um. Letra B. O vetor A vai ser menos 2, 0. E o vetor B vai ser 3 e menos 1. Então,
joga para cima. Então, o meu vetor V, que é o correspondente a esse vetor na origem, vai ser sempre xb menos xa, yb menos ya. Então, meu vetor V, neste caso, vai ser xb, ó, esse aqui é o meu x do B, que é 3, menos 2. Aqui vai ser y do B, que é menos 1, menos 0. Fecha. Aí, fazendo essa conta, o que a gente tem aqui? Menos 2 dá mais 2, então 3 mais 2 dá 5. Menos 1 menos 0, menos 1. E vou botar mais um exemplozinho. Então, conhecendo as... Observa que quando eu falo de ponto, eu ponho A e o par ordenado aqui do lado, não tem igual. Quando eu falo de vetor, tem um igual. O vetor V é igual ao par ordenado. Então, vou fazer mais um. Tá, 3 e menos 1, 10 e menos 1. Então, o meu vetor V, que tem, vai ser igual sempre xb menos xa, e aqui yb menos ya. Então, daqui para frente, o meu vetor vai ser, quem é xb? 10 menos 3. Quem é yb? Ai, tem uma formiga no meu óculos. Menos 1, menos 1. A gente só tem que ter cuidado com isso aqui, com os sinais negativos. Então, o meu V vai ser igual a 7, menos 1 mais 1, 0. Ok? Então, até aí, algum problema? Bom, aí a gente vai atrás das operações. Uma vez que a gente já sabe operações com vetores. Nós vamos fazer 3 operações. Primeira operação é a operação soma. Então, é dessa maneira assim. Se eu tenho o vetor U é o vetor que tem volta. O vetor U é o vetor que tem x, U, y, U. O vetor V é o vetor que tem x, V, y, V. Então, se eu quiser calcular o vetor soma, que é o vetor U mais V, basta que eu some as coordenadas. Então, vai ser XU mais XV e YU mais YV. Ó, o vetor soma é também um vetor. E as coordenadas dele são encontradas desse jeito. Então, exemplo. Dois pontos. Exemplo. Sejam os vetores U igual 2, 3. V igual
menos 1, 4. E o vetor W igual ao vetor menos 3, 1. Determine, volta. Esse é um negócio horroroso. Dois pontos. Letra A. U mais V. Então, vou fazer primeiro a letra A. U mais V vai ser, aqui vai ser XU mais XV. E aqui vai ser YU mais YV. Então, no meu caso, U mais V vai ser igual. Quem é? Ó, esse é o meu X do U e esse é o Y do U. Esse é o X do V e esse é o Y do V. Esse é o X do W e esse é o Y do W. Então, U mais V vai ser X de U, que é 2, mais menos 1. E aqui vai ser 3 mais 4. Então, o meu vetor U mais V vai ser igual a um par ordenado. 2 menos 1 dá 1. 1, 7. Essa é a nossa resposta aqui, do vetor que é obtido através da soma do U com V. Eu posso pedir também, letra B, eu posso pedir o V mais W. Então, se eu for fazer V mais W, é X do V mais X do W, e aqui Y do V mais Y do W. Então, no nosso exemplo, o V mais W vai ser X do V, que é menos 1, mais o X do W, que é menos 3, e aqui Y do V, que é 4, mais o Y do W, que é 1. Então, daqui a gente tem que o V mais W vai ser o par ordenado menos 3, menos 1, dá menos 4, e aqui dá 5, certo? Bom, eu posso somar dois vetores, como eu posso somar mais que dois vetores. Então, eu vou fazer agora a soma, o vetor que somos 3. C, V mais U mais W. Então, se eu pensar na fórmula, vai ser X do V mais X do U mais X do W. E aqui vai ser Y do V mais Y do U mais Y do W. Que neste exemplo, especialmente, espera aí que eu vou subir só um pouquinho, que é para eu poder continuar tendo aqui as coordenadas para copiar. Então, aqui a gente vai ter V mais U mais W, vai ser o vetor composto por X do V menos 1, mais X de U, que é 2, menos 3. E aqui o Y do V, que é 4, Y do U, que é 3, Y do W, que é 1. Então aqui neste exemplo, a gente vai ter que o vetor V mais U mais W vai ser igual ao par ordenado menos 2, 8. Tudo bem? Bom, a gente pode somar e a gente também pode subtrair vetores, né? Subtrair vetores, que é, no caso assim, a subtração nada mais é que a soma do oposto. Então, ó, vou fazer aqui o exemplo D. O exemplo D, se eu quisesse calcular V menos U. O vetor V menos U vai ser XV menos XU, YV menos YU. É só isso mesmo. Então,
Se eu vier para cá, o V menos U vai ser igual. Quem é o meu X do V? Não sei, que eu tenho que ir lá olhar. Nossa, saco. Quem é o X do V? Quem que é mesmo? V menos 1. O V é menos 1. Ah, vou escrever aqui do ladinho. Só para eu não ter que ficar abaixando aqui. 2, 3. Tá? Então, aqui vai ser o X do V, que é o menos 1, menos o X do U, que é 2. E aqui, Y do V, que é 4, menos o Y do U, que é 3. Então, o meu vetor V menos U vai ser igual ao par ordenado menos 3, 1. Tudo bem? Então, somar vetor de hoje em diante deixa de ser para a gente uma coisa desenhada, como é em física, para ser apenas soma de par ordenado. Fácil a beça. A outra operação que a gente... Depois eu ponho os exercícios para a gente fazer, tá? A outra operação que a gente vai fazer agora é multiplicar um vetor por um número. Multiplicação por um número. Então, eu botei aqui, operação 1 era a soma, operação 2 por um número real. Então, o que a gente tem aqui? Se eu tenho o vetor V, que é o vetor xv, yv, se eu quiser multiplicar ele por um número k, então k vezes v vai ser também um vetor, onde basta que eu multiplique cada uma das coordenadas, k, yv. Eu acho muito difícil multiplicar por um número, sendo que k é um número que pertence a R. Então, exemplo. Seja o vetor V igual ao vetor 2 e menos 5, determine letra A, o vetor 2V. Então, o vetor 2V nada mais é que você falar 2 vezes 2, vírgula, 2 vezes menos 5. É isso. Então, o meu vetor 2V vai ser igual ao par ordenado 4 menos 10. É pegar o vetor e multiplicar por 2. Cada uma das coordenadas. Eu posso multiplicar por um número inteiro positivo, posso multiplicar por um número negativo. Determine 3V. O que eu vou encontrar aqui no meu 3V? Eu vou fazer menos 3 vezes 2 e aqui menos 3 vezes menos 5. Aí agora aqui a gente vai ter aqui que o vetor menos 3V vai ser igual a menos 6 e aqui mais 10. Eu não preciso botar esse mais 10, vou tirar esse mais 10 que fica feio aqui. Certo? Então, esse vetor aqui é mesma direção e esse é 15, professora. É 15, obrigado, verdade. Já tô ficando... É só para ver se você estava acordado. Gostou, né? Ai, que droga. Vou remendar aqui, ó. 15, mesma dica. É só para ver se vocês estavam acordadinhos aí da vida. E aqui, esse aqui é sentido oposto.
quando a gente multiplica o vetor por um número negativo, se ele é para cima, ele passa a ser para baixo. Se ele é vertical, para cima, ele passa a ser para baixo, entendeu? Ele muda o sentido, vai para o sentido oposto. Eu também posso multiplicar o vetor. Aqui eu multipliquei por um número inteiro positivo, aqui eu multipliquei por um número inteiro negativo. É óbvio que eu posso multiplicar por zero, mas vai fazer muito pouco sentido, mas eu posso. Então vai ficar 0 vezes 2, 0 vezes menos 5, e aí você já sabe que vai dar o vetor 0v vai ser igual ao vetor 0, 0, que é o vetor origem. Se eu quiser, eu posso também multiplicar por um número menor do que 1. Então, por exemplo, D. Aqui eu, em vez de fazer, eu vou fazer o V dividido por 2. Na verdade, V dividido por 2 é a mesma coisa que você fazer 1/2 vezes V. Isso é a mesma coisa que V dividido por 2, que no nosso caso vai ser 2 dividido por 2 e aqui menos 5 dividido por 2. Então, ajeitando, o meu V sobre 2 vai ser igual a 1 e menos 5/2. Deixa em fração para não ficar um negócio com muitas vírgulas. Certo? E vou fazer mais um exemplo aqui. ABCDE. Se eu pegar o V, dividir por 10, então a gente vai ter aqui 2 dividido por 10, e aqui vai ser menos 5 dividido por 10. Então a gente vai ter aqui, meu V dividido por 10 vai ser igual ao vetor 2 décimos, ou simplificando a fração, 1/5, e aqui, simplificando a fração, 1/2. Bom, vou botar umas observações aqui. Elas de vermelho. U é o vetor XU, YU. E K vezes U é o vetor K, XU, K, YU. Aí a observação é o seguinte: se K for negativo, se o K for negativo, o vetor KU e o vetor U têm sentidos opostos e nada. Só sentidos opostos que é o que interessa. Eles têm mesma direção, sempre. Se K for positivo, o vetor KU e o vetor U têm mesmo sentido e direção. E se K for maior que 1, KU é múltiplo de U. Se K for menor que 1, o vetor KU é, como é que eu vou falar? Submúltiplo. Aqui eu vou colocar aqui, maior. Submúltiplo. Ai, não entendi isso não, Heloísa. O que é isso? De U. Então, é porque em palavras fica muito mais difícil. Se eu pego um número
um vetor, multiplico por 2, o vetor resultado é o dobro do primeiro em tamanho. Se eu pego um vetor e multiplico por meio, o resultado é a metade. Por isso que assim, aqui é múltiplo, então vai ser maior dobro, triplo, quádruplo, e aqui é submúltiplo, metade, terça parte, quarta parte, certo? Então, KU tem sempre a mesma direção do. Ele pode até ter sentido contrário, mas tem sempre. Sai daí, ô careta. Tem sempre a mesma direção. Essas são as nossas observações aqui a respeito de múltiplo. A outra coisa que a gente pode fazer, a outra operação, deixa eu ver a hora, tá bom, ainda dá. A outra operação que a gente vai fazer é chamada, a gente fez a soma e a subtração, a gente fez multiplicar por um número, e agora a gente vai fazer, não existe você multiplicar um vetor pelo outro. Pelo menos existe, mas ela tem um nome, é chamado de produto escalar. Então, é a terceira operação que a gente faz, é chamado de produto escalar. Isso aqui é engraçado porque o resultado, o produto escalar, você pega um vetor, multiplica pelo outro e você encontra um número. Então, ó, sai essa seta aqui, para que eu botei isso? Então, vamos lá, meu vetor U é o meu vetor XU, YU. Meu vetor V é o meu vetor XV, YV. Produto escalar é representado U vezes V. E o resultado aqui não vai ser um vetor, vai ser esse X com esse. Então, vai ser XU vezes XV mais YU vezes YV. E vai dar o resultado é um escalar. Ou, se você preferir, um número. Ah, Elias, para que serve? Vai servir lá na frente. Então, aqui no meu caso, no meu caso não, porque não tem exemplo ainda. Então, vamos fazer um exemplo. Sejam o vetor 5, 3 e V, o vetor 2, 4. E W, está logo assim, o vetor menos 6, 1. Determine, peraí. Determine. 2 pontos. U vezes V, vírgula, V vezes W, vírgula, U vezes U. E vamos ver o que acontece. Então, vamos lá. Como é que eu faço para determinar U vezes V? Eu vou até escrever aqui. U é o 5, 3, vezes o V, que é o 2, 4. Então, na hora de fazer U vezes V, é um vezes o outro. Vai ser 5 vezes 2, mais, não dá um vetor. 5 vezes 2, ó, vou até fazer coloridinho aqui. É esse vezes esse, esse vezes esse. Então, é 5 vezes 2 mais 3 vezes 4. 5 vezes 2, 10, mais 12, 22. Então, peraí, eu não gostei disso. Então, U vezes V é igual a 22. Então, vamos ver V vezes W. Vou escrever o V e o W aqui.
Quem é o V? 2, 4. Quem é o W? Menos 6, 1. Então, nesse caso, vai ser esse vezes esse vezes esse. 2 vezes menos 6. 2 vezes menos 6 vai dar menos 12. Mais 4 vezes 1, 4. Então, V vezes W vai ser igual a menos 8. E se eu fizer U vezes U vezes U vai ser 5, 3, 5, 3. Então, vai ser, canetinha, 5 vezes 5, 3 vezes 3. Então, bora lá, 5 vezes 5, 25, mais 3 vezes 3, 9. Então, o meu U vezes U vai ser igual a 25 mais 9, 34. Certo? Até aí. Isso, o nome disso é produto escalar. Aí, a gente sabe que... Deixa eu botar aqui umas propriedades do produto escalar. Vou botar de outra cor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma trocada de cor nesse fundo aqui. Porque esse branco está meio que me incomodando. Será que se eu botar assim, fica melhor para mim? O azulzinho? Não. Vou botar roxinho. Eu acho que vai me incomodar menos. Está me incomodando muito esse branco. Está brilhando muito no meu olho. Então, as propriedades do produto escalar é o seguinte. Que se eu tiver... Não, aí a gente para e vai para o preto. U vezes V é a mesma coisa que V vezes U. É a propriedade comutativa. Se eu tiver U vezes V mais W, vai ser igual a U vezes V mais U vezes W. É a propriedade distributiva. Se eu tiver U vezes o vetor KV, isso aqui vai ser K vezes o vetor UV. Tá? Nada disso aqui é muito novidade para a gente, não. Essa daqui é a nossa velha meu Deus, comutativa. Essa é a nossa velha distributiva. Essa daqui eu não sei qual é o nome dela, não. Acho que não tem nome. Bom, a quarta coisa que a gente vai aprender hoje, e última coisa de matéria nova, não é a última não. Deixa eu ver a hora, 9. Dá para fazer mais uma coisinha, que é o módulo de um vetor. Então, é óbvio que você já sabe que se eu tivesse o vetor aqui... Nossa, dá até tristeza. Vou tentar... Podia, né? Ó, o Shift podia fazer isso. Mas não faz, não. Então eu vou fazer mesmo na tentativa de acertar. Tá bom, nem tá tão ruim assim. Esse vetor aqui, vetor V, para calcular o módulo do vetor V, isso aqui é o XV,
Isso aqui é o y do vetor v. O módulo vai ser o módulo do vetor. Meu Deus, a formiga continua andando no meu óculos. Só um minuto. Vou botar um outro óculos para achar a formiga que está andando no meu óculos. Saiu, né? Sua safada. Saiu. Então, o vetor v é v ao quadrado vai ser igual a xv ao quadrado mais yv ao quadrado. Isso aqui saiu de Pitágoras. Então, na hora de eu calcular o módulo do vetor v, vai ser igual a raiz quadrada de xv ao quadrado mais yv ao quadrado. Isso aqui é o que me interessa. Exemplo. Exemplo. Peraí, deixa eu botar um negocinho aqui. Exemplo, seja o vetor v igual o vetor 3, 4, determine o módulo. Então, o módulo do vetor v vai ser igual a raiz quadrada de xv ao quadrado mais yv ao quadrado. No nosso caso, módulo de v vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Nesse caso aqui, a gente vai ter que o módulo de v é igual a 9 mais 16, 25, raiz de 25, 5. Essa é a ideia, módulo, certo? Então, com isso, módulo de um vetor. O que mais que falta? Ah, não, falta eu falar o que é um vetor unitário. Vou botar como observação. Dois pontos. Vetor unitário é aquele que possui módulo igual a 1. Está na cara, né? Que é o vetor unitário. É aquele que possui módulo igual a 1. Então, se eu quiser, ó, exemplo, outro exemplo aqui. Cada vetor tem um unitário correspondente a ele. Então, vamos pensar nesse vetor aqui. Ah, meu Deus do céu. Vou tentar fazer de novo uma reta aqui. Que horrível fazer reta. Muito legal. Fins, tá? Então, pensa no seguinte. Esse aqui é um vetor v e o módulo dele não é 1. Todo vetor tem um unitário correspondente. Então, esse é o meu vetor v e esse aqui, pequenininho, que tem o módulo igual a 1, é o unitário dele. E o vetor v é um múltiplo do seu respectivo vetor unitário. É como se fosse a unidadezinha. Então, esse aqui é o meu vetorzinho unitário. E o vetor v é um múltiplo dele. Então, se o módulo dele é 1, se o módulo do vetor v é 5, é porque v é o quíntuplo do unitáriozinho, tá certo?
Então, o exemplo que eu posso dar aqui é o seguinte: seja o vetor 3, 4, o vetor 3, 4, determine as coordenadas do seu respectivo unitário. Então, o vetor unitário, o unitário do V é assim, é V', como se fosse quase a derivada, tá vendo? Então, o unitário dele vai ser pegar as coordenadas do vetor e dividir pelo módulo. Então, não entendi não. Então, exemplo. Tá aqui o vetor V, 3, 4. Quem é o módulo do vetor V? Módulo do vetor V vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A gente já viu que esse módulo aqui deu 5. Então, quem vão ser as coordenadas do vetor unitário V'? Então, meu V' vai ser igual ao vetor V, que é o 3, 4. Tudo isso dividido por 5. Então, as coordenadas do V' vão ser 3 sobre 5, 4 sobre 5. Então, verificando. O que você vai verificar, Heloísa? Eu vou verificar se esse vetor aqui tem módulo igual a 1. Será que tem? Não sei. Como é que eu faço? Módulo de V'. Módulo de V' não é raiz quadrada desse aqui ao quadrado mais esse aqui ao quadrado? É só a gente ver. Então, módulo de V' vai ser igual. Quem é o quadrado de 3/5? 9 sobre 25. Quem é o quadrado de 4/5? 16 sobre 25. Somando um com o outro, vai dar 25 sobre 25, que é 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Então, verifiquei que o módulo de V' realmente deu 1. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Vou colocar para vocês agora, deixa eu ver o que mais, as outras duas coisas e depois eu já vou distribuir os exercícios para vocês fazerem. É o que a gente vai fazer na aula que vem. Só está acabando, gente. Só mais duas coisinhas e depois a gente parte para os exercícios. Que também não é nada muito difícil, não. Condição de paralelismo. Como assim? Dados dois vetores, será que tem só, sem precisar desenhar, um jeito de eu saber se esses dois vetores são paralelos? Sim. Sejam o vetor XU, YU. E o vetor V, XV, YV. Como saber se eles são paralelos? Se X... Se XU sobre... não ficou bom não. Eu primeiro fazer o traço, depois eu escrevo. Se XU sobre XV for igual ao YU sobre YV, isso aqui em matemática é assim, ó, se isso for igual a isso, se isso for igual a isso, então U e V são paralelos. Senão, eles não são paralelos. Isso quer dizer o quê? Coordenadas proporcionais. Não entendi, Luiz. Dá para você botar um exemplo? Dá. Um exemplo bem fácil.
Deixa eu botar para cima. Sai daí, minha careta. Vou botar para cima. Ó, pensa aqui no U. Primeiro exemplo. U vai ser o vetor 2, 3. V vai ser o vetor 6, 9. Será que eles são paralelos? Basta você olhar o seguinte, ó, vem para cá que você vai ver. 2 sobre 6. Será que isso é igual a 3 sobre 9? Se for igual, são paralelos. Se não for, não são. Esse aqui dá 1/3. Esse aqui dá 1/3, são iguais. Portanto, esses são paralelos. Eu poderia ver também o seguinte, que esse aqui, na verdade, a setinha para lá, ó. Esse aqui é o triplo. Então, vetor proporcional, um é o triplo do outro, então são paralelos. Então, por exemplo, outro. Vou pegar uns exemplos aqui. 3, 5. E o V vai ser igual ao menos 9 e menos 15. Será que são paralelos? Aí, para saber se eles são paralelos ou não, basta você fazer assim. 3 dividido por menos 9. Será que é igual a 5 dividido por menos 15? São. Se isso é igual a isso, são paralelos. Ah, Luísa, dá para você escrever 2 que não são? Vou tentar agora nesse minuto. Então, vamos lá. Dado vetor U. Eba. O vetor U. O mesmo 3/5. E esse daqui, o vetor V. 6, 12. Então, olha só. Como é que saber se eles são paralelos? 3 sobre 6 é igual a 5 sobre 12? Não, não são. São diferentes. Portanto, não são paralelos. Certo? Então, para saber se dois vetores são paralelos, a gente observa e vê se as coordenadas são proporcionais. E a condição? De ortogonalidade é assim. Como é que eu coloquei lá? Eu fiz assim. Se U é o vetor XU, YU. V é o vetor XV, YV. Se U vezes V for igual a 0, então U e V são ortogonais. Ou perpendiculares, se você preferir. Exemplo. Bem, tá quase acabando. Agora a gente pode ir para os exercícios. Cadê, hein? U vai ser o vetor 3, 5. E V vai ser o vetor 10 menos 6. Quero saber se verifique se eles são ortogonais. Então, para verificar se eles são ortogonais, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer U vezes V, que vai ser 3, 5 vezes 10
menos 6. Então, a gente já viu que o produto interno é x com x, 30, somados com esse, com menos 30. Deu 0. Portanto, são ortogonais. Se não tivesse dado, então outro exemplinho, sai daí bagulho, sai. U igual 7 menos 2, V igual menos 4 e menos 15. Será que eles são ortogonais? Eu volto e faço U vezes V. Vai ser 7 menos 2 vezes menos 4 menos 15. Como saber se eles são ortogonais? Esse vezes esse deu menos 28. Esse vezes esse deu mais 30. Como isso aqui deu 2, isto é diferente de 0, então a gente conclui que não são ortogonais. Essa é a minha ideia. Então, o que eu aprendi hoje, vou fazer um resumo do que eu aprendi. Vou fazer aqui de rosa. Resumo. O vetor AB é igual a um par ordenado, onde aqui vai ser x do B menos x do A, e aqui y do B menos y do A. Primeira coisa que eu aprendi, coordenadas na origem. Quer dizer, se eu conhecer os meus pontos de extremidades do vetor, né? Depois, a segunda coisa que eu aprendi de vetor, vou aprender de outra coisa, é que a primeira coisa é essa, vetor mesmo plano, soma. Que o vetor V mais... Não, às vezes faz na ordem. O vetor U mais o vetor V vai ser igual a um novo vetor, onde aqui eu tenho XU mais XV, vírgula, YU mais YV. Isso aqui é soma de vetores. E, obviamente, se eu fizer U menos V, eu tenho XU menos XV, YU menos YV, diferença. Não vou chamar de diferença, não, vou chamar de subtração mesmo. Depois, vou fazer de outra cor. Qual é a outra coisa que eu aprendi? Eu aprendi a somar e a subtrair. Depois, se eu tenho o vetor K vezes U, vai ser igual ao K XU e o K YU. Isso aqui é multiplicação por um número. E aí a gente sabe que se esse K for maior que 1, se o K for maior que 1, fica maior. Se o K for menor que 1, fica menor. E se o K for menor que 0, isto é, for negativo, muda o sentido. Além disso, depois de multiplicar por um número, eu aprendi de outra cor
Vou aprender de roxo. Tá aqui. O produto escalar. O que eu tenho aqui? Que U vezes V é igual a XU vezes XV mais YU vezes YV. Isso aqui o nome é produto escalar. Aí eu também aprendi o módulo do vetor, né? Vou aprender módulo de amarelo. Que o módulo de U vai ser igual a raiz quadrada de XU ao quadrado mais YU ao quadrado. Nossa, vai ficar um negócio bem colorido, hein? Vou ter que começar a repetir. Módulo do vetor. Vou começar a repetir. Aí eu vi que vetor unitário, que é chamado U', vai ser igual a U sobre módulo de U. Isto é, a gente tem que o vetor unitário vai ter o x do U sobre módulo de U e aqui y do U sobre módulo de U. Esse é o nosso vetor unitário. O que mais para aprender depois de vetor unitário? Estou aqui me procurando aqui, não estou me encontrando. Produto escalar, módulo, condição de alinhamento e condição de coisa, que eu já esqueci também. V. Aí, a gente viu que se XU sobre XV for igual a YU sobre YV, então U é paralelo a V. Isso aqui é condição de paralelismo. E de outra cor, vamos de azul. Se U vezes V for igual a zero, então U é perpendicular a V, condição de ortogonalidade. Aprendemos, esse é o nosso resumão, que não cabe. Ai, coube todinho aqui, ó. Ui, que lindo. Nossa, vou dar uma diminuída nele. É lógico que isso aqui aumentou. Dá uma aumentadinha, obrigado. Tá aqui o nosso resumão de hoje. Esse é o meu resumão. E a gente vai nosso resumão. Com esse resumão, a gente consegue fazer um monte de exercícios. A minha intenção agora é pegar a lista de exercícios e dar para vocês. Vou aqui, na verdade, vou só mostrar para você a lista de exercícios e vamos combinar umas coisas. Isso, lista de exercícios. Muito obrigada de você aparecer aí. Exercícios, vetorial pontos no plano, vetorial cônicas, vetorial, vetores no espaço, vetores no plano. Tá aqui. Vou olhar para vocês quantos exercícios tem e vou brincar com vocês a seguinte coisa. Eu vou fazer aqui, ó,
cálculo vetorial no plano. Tá aqui os meus maravilhosos exercícios. São 36 exercícios aqui. Tá? Eu vou ajeitar isso aqui para vocês. Vou deixar eles aqui. Já vou aqui voltar aqui no quadro branco. Vou botar uma informação aqui no quadro branco importante.